Olá, meus amigos e minhas amigas. Desde o começo desse ano, a Rússia utilizou um total de 5 mísseis Zircon, que, como já comentamos em vídeo do canal, são uma novidade no arsenal usado por eles nessa guerra. Isso é parte de um número bem maior de ataques que Kiev enfrentou. Estamos falando de mais de 180 ataques com mísseis e drones apenas nos primeiros 3 meses desse ano. Isso de acordo com informações divulgadas pela administração militar de Kiev. Os mísseis Zircon que são lançados do mar têm um alcance impressionante de 1.000 quilômetros e conseguem viajar a 9 vezes a velocidade do som. Especialistas militares destacam que a velocidade hipersônica desses mísseis acaba reduzindo drasticamente o tempo de reação das defesas aéreas e permite que eles atinjam alvos grandes, profundos e bem protegidos. O próprio presidente Putin, em seu discurso anual à nação em 29 de fevereiro, confirmou o uso de mísseis Zircon em combate. Ele não especificou exatamente quais teriam sido os alvos, mas fez questão de mencionar que o Zircon faz parte de uma nova geração de sistemas de armas sem paralelo. Além do Zircon, a administração de Kiev mencionou que a cidade foi alvo de outros 6 tipos de mísseis desde o início de 2024, incluindo 113 mísseis de cruzeiro lançados do ar, do tipo KH-101. Também foram lançados 11 mísseis Kinzhal contra a capital ucraniana, lembrando que esses mísseis também são hipersônicos e viajam a várias vezes a velocidade do som. Moscou, até o momento em que gravei esse vídeo, não havia feito comentários sobre as alegações de Kiev, mas a própria Rússia tem anunciado ataques com mísseis na Ucrânia e alega que são contra alvos militares e de energia, embora, como sabemos, alguns desses mísseis também tenham atingido prédios civis. Nas últimas 2 semanas, a Rússia intensificou seu bombardeio de longo alcance contra a infraestrutura de energia e gás em toda a Ucrânia, o que tem causado danos significativos e apagões em várias grandes cidades. Eles também continuam mirando em alvos políticos e militares em Kiev. Gente, se avaliamos essas operações militares russas, percebemos uma combinação de pressão militar direta com esforços para minar a infraestrutura e o moral ucraniano. O uso de armamentos hipersônicos, com suas implicações para as defesas aéreas e o foco em alvo de infraestrutura crítica apontam para uma estratégia de desgaste que tem como claro objetivo maximizar a pressão sobre as capacidades de resistência e também atingir um pouco essa intransigência nos termos para a negociação de paz. E nessa linha, a Força Aérea Russa realizou mais um ataque em larga escala contra a infraestrutura de energia e indústria de gás na Ucrânia. Isso foi confirmado pelo próprio Ministério da Defesa da Rússia. No comunicado, eles disseram que usaram armas aéreas de longo alcance e de alta precisão e drones para realizar esse ataque. Segundo o Ministério, o ataque bagunçou toda a operação de empresas da indústria de defesa envolvidas na fabricação e no reparo de armas, equipamentos e munições. Eles também disseram que todos os objetivos do ataque foram alcançados e os alvos designados foram atingidos com sucesso. Mudando um pouco de assunto, mas ainda em relação à Rússia, hoje, segunda-feira, o Kremlin veio a público para rebater um relatório que sugere que a inteligência militar russa poderia estar por trás de uma condição enigmática conhecida como Síndrome de Havana, que tem afetado diplomatas e espiões americanos ao redor do mundo. O grupo de mídia investigativa Insider, com foco na Rússia e baseado em Riga, na Letônia, divulgou informações de que membros de uma unidade de inteligência militar russa, conhecida como GRU 29155, estariam presentes nos locais de incidentes de saúde reportados envolvendo o pessoal dos Estados Unidos. A investigação do Insider, que durou 1 ano e foi realizada em colaboração com o 60 Minutos e o alemão Der Spiegel, também revelou que membros sêniores da unidade 29155 receberam prêmios e promoções pelo trabalho relacionado ao desenvolvimento de armas acústicas não letais. Diante dessas alegações, Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, comentou que o tema da chamada Síndrome de Havana tem sido exagerado pela imprensa há muitos anos e desde o início foi associado a acusações contra a Rússia. Mas ninguém nunca publicou ou expressou qualquer evidência convincente dessas acusações infundadas. Uma investigação da inteligência dos Estados Unidos, divulgada no ano passado, disse ser muito improvável que um adversário estrangeiro fosse responsável pela condição reportada pela primeira vez por oficiais da Embaixada dos Estados Unidos na capital cubana, Havana, em 2016. Os sintomas incluem enxaqueca, náuseas, lapsos de memória e tontura.
O relatório do Insider sugere que o primeiro incidente de sintomas de síndrome de Havana pode ter ocorrido antes de 2016, apontando que ataques prováveis ocorreram 2 anos antes em Frankfurt, na Alemanha, quando um funcionário do governo dos Estados Unidos foi nocauteado por algo semelhante a um forte feixe de energia. Bom, gente, saindo das conspirações e das hipotéticas atuações da espionagem internacional, vamos dar uma olhadinha no recente relatório, ou melhor, na nota da Força Aérea da Ucrânia sobre sua atuação na última noite, que foi marcada por ataques russos. Segundo a nota, a Força Aérea Ucraniana derrubou 2 dos 3 drones Shahed lançados pela Rússia durante a noite. O Estado-Maior não forneceu mais informações sobre o ataque em seu relatório no Facebook. Separadamente, o Ministério da Energia da Ucrânia informou que equipamentos em uma subestação de energia na região sul de Zaporísia foram danificados após um ataque de drone. Não ficou claro que tipo de drone foi utilizado. Apesar disso, a noite foi relativamente tranquila para a Ucrânia, seguindo uma série de ataques à infraestrutura energética do país que a Rússia intensificou há mais de uma semana. Enquanto isso, na Ásia, temos alguns relatos que trariam alguma luz sobre as expectativas de Taiwan sobre a possibilidade de uma invasão chinesa. Isso mesmo, a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, está no centro de um redemoinho de boatos que começaram a circular em 2021 e ganharam força novamente às vésperas das eleições gerais de janeiro de 2024 na ilha. Reza a lenda, ou melhor, um relatório não comprovado, que Tsai tem um plano de fuga que envolve um avião dos Estados Unidos, caso estoure uma guerra com a China. E não para por aí. Há histórias de que ela distribuiu passes de fuga VIP para os seus confidentes. Essas histórias, que soam mais como um enredo de filmes de catástrofe nuclear, foram alimentadas em Taiwan por veículos de mídia estatais chinesas. E isso segundo análise encomendada pela Reuters ao Centro de Pesquisa do Ambiente Informacional, o IORG, uma ONG baseada em Taiwan. A análise do IORG aponta que a história de que Tsai planejava fugir caso a guerra eclodisse e que os exercícios militares de Taiwan eram ensaios para essa fuga. Isso parece ser uma tentativa concertada de Pequim para minar o Partido Democrático Progressista, que está no poder. Com base unicamente nas informações e notícias verificáveis, como você vê a atual situação do conflito da Ucrânia? Quais seriam as possibilidades reais e como a Rússia e a Ucrânia estão em relação à ofensividade efetiva? Você já parou a pensar na enorme pressão que a Ucrânia enfrenta atualmente? A Rússia tem adotado uma tática realmente exaustiva, que não busca apenas desgastar as forças militares ucranianas, mas também testar os limites de resiliência política do país, além da força da União Internacional que apoia seu esforço de guerra. É uma situação que nos faz questionar não sobre vitória, mas sobre como de forma eficaz a Ucrânia pode evitar uma derrota completa ou chegar a um acordo de paz que seja pelo menos suportável. Independente de torcidas, crivos éticos e morais ou posicionamento político e ideológico, a realidade e a complexidade dessa situação nos leva a entender que alcançar uma solução realmente duradoura será um caminho árduo e repleto de concessões difíceis, tanto para russos quanto para ucranianos. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.